Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. Bom dia, feliz sábado para vocês. Eu espero que vocês estejam aí, olha, com o seu chá, porque esse é o momento, né, Aline, do Chá das Alines. Eu tô aqui, olha, com o meu chá hoje de peppermint, né? Tá um cheirinho gostoso aqui na casa, com o meu chazinho. Aline, eu acho que a gente tinha que ser patrocinado, viu? Patrocinado por alguma empresa aí de chá, né? Porque a gente está aqui, olha, já vários episódios aqui gravando com chá, né? Tá faltando agora um patrocinador acreditar nesse projeto e patrocinar o nosso chá. Olha, para vocês que estão aqui com a gente, deixa aqui nos comentários falando se você também está tomando um chá para nos acompanhar, ou está tomando um café, o que você está tomando aí para nos acompanhar. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline Borges, sou mentora de finanças empresariais, e aqui do meu lado, quem está aqui do meu lado, deixaram se apresentar. Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês. Feliz sábado. Também estou com meu chazinho aqui de manga, né? Sempre chazinho de fruta, mais refrescante, não tão forte, mas o de peppermint também gosto, viu, Aline? E eu gostei da ideia do patrocínio. Gostei, viu? Acho que isso tem futuro. Eu sou a Aline Bromet e é um prazer estar mais uma vez aqui com mais um episódio de número 28. Uau! E o nosso tema de hoje é, seguindo aqui a estruturação operacional, é gestão, né, de rotina e fluxo operacional. Né? A gente vai entrar nessa introdução, mas antes disso, como a Aline falou, participa, coloca aqui o que você está achando dos episódios, se você tem alguma pergunta específica, participa, porque aí a gente vai estar fazendo o chá voltado exatamente para a necessidade de quem está aqui com a gente assistindo, né, Aline? Isso aí, Aline. E quem está chegando hoje pela primeira vez, eu gostaria de te convidar a voltar nos outros episódios, né? A gente está no episódio 28. Quer dizer, se você começou hoje, tem 27 episódios aí para você estar assistindo. Eu e a Aline Bramet, a gente aborda 7 pilares bíblicos para você empreender. Então, a gente tem finanças, a gente tem marketing, a gente tem gestão de pessoas, agora a gente está falando dos processos da empresa. Então, tem vários assuntos aqui que vai te ajudar a crescer a sua empresa. Então, não deixe de ouvir, de participar de cada um dos nossos episódios. E, é claro, coloque nos comentários o que você achou, qual foi o seu insight, porque a gente quer saber como a gente está contribuindo para a sua vida. E hoje, né, Aline, eu gostei demais do tema, estava aqui lendo, gostei demais do tema que a gente vai falar hoje, e eu já estou com vários insights aqui para completar. Vamos lá. Com certeza. E é incrível, né, Aline, que a gente encontra na palavra do Senhor, né, como a gente gerir cada pilar, né, da nossa empresa. Então, quando eu estava buscando, né, um versículo que falei, gente, e agora? Como que a gente vai fazer os próximos, fazendo pesquisa, né, dos versículos? E tem que fazer algo que faz sentido, né, para mim, que eu faço na minha empresa, que você faz na sua, e a gente trazer aqui, né, para a nossa audiência. Então, quando eu vi Provérbios, né, eu acho que para estruturação não tem melhor do que Provérbios. E nos episódios 26, a gente falou da base geral de estruturação operacional. No 27, a gente veio falando mais específico de processos, né, dando exemplo de alguns outros processos. A gestão da rotina e o fluxo operacional não deixa de ser um processo, mas é algo que você vai estar no dia a dia, mas a questão do dia da empresa, não necessariamente um processo específico, né, Aline? É uma coisa muito importante a gente saber como que vai começar o nosso dia, como que ele vai terminar. Planejamento, né? Claro que a vida acontece enquanto a gente né, planeja tudo. Então, essa questão de você ter uma rotina, saber que horas que a sua empresa abre, que horas que a sua empresa fecha, isso é muito importante. O que as equipes têm que fazer quando se reúnem ali no ponto de encontro? Qual que é o processo? Qual que é a comunicação com a empresa? Então, é disso que a gente vai estar falando hoje. E o versículo, Aline, você pode ler para a gente em Provérbios 10, 4? Posso sim, Aline. Em Provérbios 10, versículo 4, né? Você que está aí nos acompanhando, pega a sua Bíblia, tá? Eu estou aqui com a minha, aqui atrás, eu estou com a minha Bíblia impressa, mas hoje eu vou estar usando a minha Bíblia aqui, olha, no iPad.
Então, pega a sua Bíblia também, tá? Para você participar com a gente. Olha, Provérbios 10, versículo 4, nos diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Uau, uau. Provérbios, né? Como a gente usou provérbios também no episódio anterior, a gente, né, a maior parte de provérbios foi escrito por Salomão, né? E Salomão foi o homem mais sábio da história, né? E quando Salomão fala, né, de a preguiça versus a diligência, ele está falando exatamente da gente não trabalhar mais, mas trabalhar de forma inteligente. E a gente sempre fala nas nossas lives e se trata a questão de organizar os nossos processos, né? Então, aqui na época, né, ele estava se direcionando a agricultores, né, que estão ali diligentes, né, preparando a terra, arando, se preparando para o season, né, de plantar, colher. E imagina se eles não fossem diligentes, né, em preparar, né, para plantar, o que eles iam colher, de que eles iam viver, né, Aline? É isso aí. A gente está falando hoje, né, Aline, como você colocou aqui, sobre essas rotinas diárias. E é importante, né, a gente está lembrando aqui que a rotina é importante porque tem um poder na rotina. É muito melhor você fazer pouco todo dia, então cada dia você faz um pouquinho, do que você querer não fazer nada e chegar um dia fazer um monte de coisa. Aí não faz nada, depois chegou outra época da vida, você faz um monte de coisa. Sabe, por exemplo, se você, vamos colocar aqui em qualquer processo da vida, tá? Vamos colocar finanças. Você nunca olha para suas finanças, você nunca faz nada, aí num mês você resolve organizar. Aí depois você fica mais 6 meses desorganizado. Aí depois você vai e resolve organizar de novo. Não vai te trazer resultado. Academia. Se você for uma semana malhar de manhã e de noite, todo dia, comer bem, mas depois você fica 3, 4 meses fazendo tudo ao contrário, não vai ter resultado. Agora, se você todo dia fazer um pouquinho, né? Por exemplo, eu não vou à academia todos os dias, mas tem semana que eu vou 2 dias, tem semana que eu vou 3, tem semana que eu vou 4, mas eu sempre estou procurando ir e eu consigo ver o resultado que eu quero ver, eu consigo ver por quê? Não para fazer demais intensamente, mas eu mantenho essa rotina de estar fazendo. Alimentação também. No trabalho é a mesma coisa. Nas finanças é a mesma coisa. O Paulo Vieira, né, Aline, ele também fala sobre isso, que é o poder do todo dia, porque tem um efeito acumulativo. E esse efeito acumulativo é muito poderoso, por isso é que é importante a gente criar as rotinas, ter essa disciplina de fazer um pouco todo dia. Não quer dizer que você vai pegar o livro e todo dia ficar o dia inteiro estudando algo novo, mas se todo dia você estudar um pouquinho, olha o efeito acumulativo que vai trazer nisso. Então, rotina, né, é muito importante a gente ter essa rotina, essa disciplina em tudo que a gente faz, né, em várias áreas da vida e também aqui na nossa empresa, como a gente está trazendo hoje. Exato, Aline. Se a gente olha para a criação, né? Tem coisa. A gente vê a rotina na criação do Senhor, né? Vê a questão do sol nascer, o sol se pôr, vê a questão, né, do dia iniciar, terminar, as estações, né, do ano. Aqui em Washington é lindo, a gente consegue ver as estações exatamente como elas são, sem extremo de muito frio e muito calor. Sou apaixonada, né? Eu já viajei bastante por aqui, tem lugares lindos, maravilhosos, claro, por todo o país, mas aqui agora já está começando, as folhinhas tudo marronzinha, tudo aí vai caindo, a gente vai vendo, né, que tudo tem um ciclo e que nem sempre todo ano é igual, né, as estações, às vezes tem um verão que está um pouquinho mais quente, mas tem aquela constância, né, de ter um início e um fim. Isso que você trouxe, Aline, é poderoso demais, porque às vezes a gente tem na concepção que a constância é o tudo ao mesmo tempo e o máximo que a gente poder fazer, aquela questão da perfeição, né? Algumas eu já estou melhorando bastante, antes me cobrava muito essa questão do perfeccionismo, mas a constância não é muito o tempo inteiro, né? Lá em cima é um pouquinho a cada dia e conquistando, né? A mudança de hábito, a mudança de estilo de vida, né? E como que a gente pode trazer isso para a nossa empresa, né? Falando de estrutura operacional. Criar uma rotina operacional previsível, o que eu estava falando na introdução. Então, qual que é o bom dia da sua empresa? Abriu as portas, você tem que imaginar
tudo bem, a maioria de nós não temos uma estrutura comercial ainda, né? Então a gente não está ali encontrando com as equipes, não tá, mas a gente tem um canal de comunicação que a gente usa com o WhatsApp, né? Tem o grupo, eu sugiro que tenha um grupo que tenha todos os colaboradores e o grupo por equipe, né? Mas ali no grupo geral você pode estar fazendo o alinhamento do dia, né? Dando um bom dia, abençoando o dia da sua equipe, né? Da sua empresa. E tá ali, falar que você está ali, né, à disposição, se eles precisarem de você. Porque às vezes você tem uma estrutura já de VAs, de atendimento, você não está ali no tático, no dia a dia da sua empresa, mas você pode estar presente no dia a dia da sua empresa. E se você ainda está na operação, dá um bom dia, se é para você, se trabalhando sozinha ainda, dá um bom dia para você, para a sua empresa, coloca o crachá, né, do operacional, né, Aline, mas com aquele espírito de empresária mesmo, porque tem que ter um ponto de partida. Não adianta a gente querer, né, uma empresa que a gente não está preparada. Esse final de semana passado, né, Aline, foi incrível no evento. Houve o lançamento do seu livro, teve um evento incrível, né, vários palestrantes trazendo, né, questão de posicionamento. Né? Então, essa parte do fluxo, da rotina, você tem que se posicionar dentro da sua empresa. Né? Que horas que você vai lidar com marketing, que hora você vai lidar com o financeiro da sua empresa, que horas que você vai determinar o schedule ali da semana, finalizar aquilo ali. Então, um começo e um fim, estabelecer uma rotina. E você tem que ter uma agenda para agendar tudo que você for fazer. Não adianta você criar uma rotina na sua cabeça, às vezes a gente cria até um tempo que não existe, não lembra de deslocamento, não lembra de uma refeição que você precisa fazer, né, uns minutinhos que você precisa tirar ali no seu dia para alguma coisa pessoal, e você acha que você vai cumprir com aquele calendário que está na sua cabeça 100%. E aí não cumpre e vem a frustração. Então, é uma expectativa irreal. A gente precisa colocar na nossa rotina algo real que a gente vai fazer. E, gente, uma coisa também que a gente conversou bastante, né, Aline, sobre comparação. E a gente nem compara com o outro. A gente compara com a perspectiva que a gente tem que o outro vive, que a outra empresa vive. Porque a gente não sabe, a gente não está lá dentro, a gente cria a historinha na nossa cabeça que aquela empresa, aquela empresária, fulano de tal, é perfeito, e não é. Todos nós temos os nossos altos e baixos, e o importante é não parar, né, Aline? Não desistir. É verdade, Aline. E quando eu estava lendo aqui, né, eu estava justamente pensando nisso, né? Como que é importante ter essa rotina, fazer a agenda, porque às vezes, quando eu não coloco uma coisa na agenda, eu penso assim, eu vou lembrar. Passou, no outro dia eu falei, não fiz, eu não lembrei. Porque chega uma hora que é tantas coisas que a gente tem que fazer, tem que resolver, que a mente da gente não dá conta de lembrar de tudo. E o importante da gente, da agenda na rotina, é que a gente vai conseguir também ver as prioridades. Né? Como você falou, foi o lançamento do meu livro agora. E aí, eu desde quinta-feira, né, eu estou envolvida com isso e tal, indo num lugar, indo em outro, então atrasei muito meu trabalho operacional aqui. Atrasei bastante. E aí, quando chegou segunda-feira, a gente ficou o dia inteiro por conta aqui, reunião, fotos, né? Que você estava aqui comigo. E, né, quem não acompanhou a gente, depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, tudo, vê que a gente estava aprontando, né? Mas a gente passou aqui segunda, né, no sábado, domingo e segunda juntas, né, Aline? E aí, quando foi na terça-feira, eu fiquei pensando, nossa, eu estou com muita coisa aqui para fazer, o que eu vou arrumar? Primeira coisa, peguei a minha agenda, eu uso agenda eletrônica agora, peguei a minha agenda, anotei tudo que eu tinha para fazer. Anotei tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer. Depois que eu terminei de anotar tudo, eu fui colocando por ordem de prioridade. O que é mais importante que eu faça hoje? E aí eu fiz o que era mais importante e o que, por exemplo, tinha coisa com o cliente que eu podia entregar no outro dia. Então eu deixei essas coisas para fazer no outro dia, porque naquele dia a prioridade que eu tinha que entregar era aquilo ali. Então, assim, é muito importante a gente incluir na nossa rotina a agenda e listar tudo que a gente tem para fazer. E fazer começar do mais importante, né? Tem um autor aqui que chama o Brian Tracy, que ele tem um livro que fala Eat That Frog, né? Que ele ensina nesse livro que a gente deve listar, é um livro de produtividade, né? E fazer as coisas que são mais importantes primeiro, as coisas prioritárias primeiro, que isso aí vai ajudar bastante.
E uma outra coisa também que eu queria trazer aqui, Aline, que a gente já fala muito assim nas mentorias, né? Quando a gente está ali com os nossos alunos, mentorados. Um outro assunto é que a gente deve. Acho que eu esqueci o outro assunto. Peraí, deu um branco. Segue aí, Aline, daqui a pouco eu lembro e falo qual que é o outro ponto. E a questão da agenda, Aline, é muito importante, é indispensável, e a gente colocar o pessoal também junto com as nossas tarefas da empresa, porque as 24 horas, né? A gente não tem 24 horas para a empresa, 24 horas para o pessoal, né? Tem família, tem compromissos, né, familiares, tem a igreja, tem compromissos da igreja, então a gente tem que colocar tudo para a gente ter uma visão real do nosso tempo. Né? Se você tem filho, atividade do filho, tem que colocar tudo, porque ali você consegue ver a real semana ali, o seu dia, e aí, como a Aline falou, né? Você vai priorizar, porque tá tudo na cabeça, o estresse vai lá para cima. Faz aquela lista, você vê aquela lista, meu Deus. Então, aí você pega da lista e coloca na sua agenda. Aí vai baixar o estresse, porque você já sabe que você vai cuidar daquele item, naquele dia e naquele horário ali na semana. Então, é completamente diferente, né, Aline? E aí você... Aí a gente... Lembrei que eu ia falar, que é o que a gente sempre fala. Eu até anotei aqui, quando a pessoa vai sair do operacional, e aí a pessoa, sem agenda, sem rotina, acaba que ela sai, mas não consegue fazer a empresa crescer, porque ela não criou a rotina que ela tem que estar fazendo ali na casa dela. Porque enquanto está no operacional do cleaning, está ali limpando casa todo dia, tem muita coisa que você não consegue fazer, fica naquela correria. Mas quando você consegue sair do operacional, é a hora que você vai dobrar, triplicar a sua empresa, que é o que acontece com tantas empresárias. Mas isso só acontece se você tiver rotina. E a gente sabe, porque a gente conversa com várias pessoas, né? A gente conversou esses dias, pessoas que saíram do operacional e conseguiram dobrar, triplicar a empresa. E quando você vai ver a vida dessas pessoas, é uma vida de rotina. Se você entra no Instagram, você vai ver, parece até aquela coisa assim, todo dia a mesma coisa. Mas é isso, rotina é isso mesmo, é todo dia você fazer a mesma coisa, que você vai ter o resultado. Então a pessoa acorda, vai para academia, acorda, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai checar a equipe, e a gente consegue ver ali aquela rotina. Então, você quer sair do operacional, né? Você está saindo do operacional, não esqueça de montar a sua rotina, porque não é ficar sentada no sofá sem saber o que fazer, porque não está indo lá limpar a casa mais, é que a sua empresa vai crescer. É com a rotina com o intuito de crescer a empresa. Exato, Eline. Nossa, gera várias questões. Foi um excelente ponto. Que bom que você lembrou dessa parte. Por quê? Eu nem tinha colocado aqui. As pessoas saem, não sabem não organizar a rotina e não desenvolve a empresa. E o que acontece? Está ali pagando aquele colaborador extra, né? E aí a pessoa acaba voltando para o operacional, Aline. Eu já tive casos de pessoas subir aquele nível de ansiedade, não saber o que fazer, não se comprometer com o que tem que aprender e desenvolver e volta para o operacional. Então, é indispensável, gente. Então, começa hoje, aonde você está no operacional, se você está sozinha, começa a criação de processos dentro da sua empresa. A gente sempre fala aqui, nunca é pequeno demais para organizar. Pelo contrário, é muito mais fácil e deve se organizar do início, né, Aline? Isso. E quem quiser, tiver aqui com a gente, né, Aline, e estiver pensando, nossa, eu preciso começar a organizar, não sei nem por onde começar. Eu vou te falar onde que você deve começar, tá? Aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, a gente vai colocar um link para que você possa fazer uma avaliação comigo e com a Aline Bramet, que a gente vai estar te direcionando pessoalmente, a gente tem poucas vagas, então vai ser só os primeiros que chegarem que a gente vai estar colocando ali na nossa agenda para a gente marcar um horário com você, tá? Não vai ser de grupo, não, vai ser com você, só os primeiros ali que entrar, que a gente vai pegar e a gente vai te ajudar ali no que você precisa para poder montar, para começar a montar o seu processo. Exato, a gente quer fortalecer a nossa comunidade, a gente quer pegar na sua mão, mas você precisa dar um passo também, né? Para estar com a gente, tem que preencher o formulário, tem que agendar direitinho e a gente vai poder te direcionar. Eu tenho um desafio aqui, Aline, para a gente, né? Como eu sempre estou aqui pensando, a Aline fala que a gente é mão na massa, então a gente tem que ser mão na massa. O que eu tenho que colocar? Né? Então, qual que é o desafio? Durante essa semana, observa a sua rotina. Observa, não muda nada, só observa, porque aí você vai começar a atentar para o que você poderia agendar, programar e vai até ajustar a questão do
do apagar incêndio, né? Todo dia. Então, as atividades que dependem da sua presença para acontecer, quais são elas? Vai identificando, só identifica. E depois, onde há repetição, mas não há padrão, não tem a consistência. A gente escuta muito ali, principalmente quando senta ali comigo, eles falam, eu falo, mas a pessoa não faz. Né? O que você está falando, o que você está repetindo, mas você não tem um processo, não tem um padrão para seguir, para treinar o seu colaborador. Né? Vai identificando essas questões dentro da empresa. O payroll, como que você se organiza? Qual é o dia e a hora que você tem que fazer o payroll? O payroll é o pagamento do seu time, né? Não estou falando de payroll com contador, nada disso. Então, que horas que você para calcular ali o que você tem que pagar para cada colaborador? Agenda, faça isso no mesmo dia, na mesma hora. O dia a gente geralmente tem um dia certo, mas nem sempre o horário é constante. Então, pode ser algo pequeno assim que você já vai organizar no dia da sua empresa. É sexta-feira? Então, abre a empresa, está tudo alinhado, vou pagar agora no primeiro horário do dia. Você está no operacional? Paga no final do dia. Alguma coisa assim, estabeleça isso, né? Escolha lembrando, né, rapidamente aqui, que a gente cria as rotinas, gente, mas nós não somos perfeitos, o tempo não é perfeito. A gente aprendeu o que nesse final de semana, Aline? Vai dar errado. Vai dar errado. Então, assim, olha, a gente falou tanto esse final de semana, ficou a frase aqui do final de semana. Vai dar errado. Então, assim, vai dar errado. Vai acontecer dias que você não vai conseguir cumprir, mas você vai focar no todo dia. Outro dia eu estava escutando uma pessoa, Aline, que ele é referência em produtividade. E ele tem os horários certinhos ali que ele atende. Então, assim, o meu dia começa assim, é assim, ele estava explicando a rotina dele. Mas aí ele estava gravando um podcast naquele dia que era fora do horário da rotina dele de fazer aquilo. E aí ele falou, só que tem dias que acontece algumas coisas que eu tenho que mudar a minha agenda. Mas o meu dia a dia é assim, com algumas exceções. Então, quando acontecer uma emergência, às vezes alguém passa mal, tem que ir no hospital, bem no horário que você tinha que fazer uma coisa que é importante, vai acontecer, não tem problema. Mas o que vai trazer resultado não é uma emergência aqui, outra ali. É a rotina que você tem todo dia, na maior parte do tempo, fazendo correto. Lembrando que, de vez em quando, vai acontecer alguma coisa para te tirar daquela rotina e tá tudo bem. O importante é que você continua depois. Exatamente. Então, a gente quer resultados diferentes, né? Quer colher algo diferente, mas se a gente não fizer algo diferente, é coisa, né, até loucura, né? A gente querer plantar maçã e colher laranja, né? Então, a disciplina vai te trazer o resultado. E a gente, às vezes, pensa na disciplina como algo ruim, né? Mas, pelo contrário, algo difícil. Eu não sou disciplinada, eu não tenho disciplina. Mas a disciplina é a solução para o que você quer como resultado. Então, né, faz uma amizade gostosa com a disciplina, fala, vem cá, minha filha, né, fica aqui presente na minha vida, né, eu preciso de você, né, e faz as pazes com a disciplina. Então, é isso, gente. Concluindo aqui o nosso episódio, né, Provérbios 10, 4, né, Deus é um Deus de ordem, é um Deus de disciplina, é um Deus de constância, né? O nosso Deus, né? Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão, né? De disciplina. Imagina, né? Desde a criação do mundo, né? Que ele está ali pacientemente, né? Esperando a gente né? Com ele, vindo para a palavra, perdoando, né, crescendo, se desenvolvendo, né, amadurecendo espiritualmente, e no nosso dia não é diferente. Então, quando a gente coloca ele no nosso dia a dia, né, aí não é só a gente não está sozinho, né, tomando. Então, peça para o Senhor, né, sabedoria, peça para o Senhor clareza, a colocar suas metas. E a gente pode falar de 1000 coisas aqui, se a gente for, né, tá colocando o que a rotina pode te trazer no dia a dia, para a sua vida, para resultados, né? Mas tem isso como clareza, né? Não tem como a gente ter prosperidade, ter resultados, se a gente não é diligente no que a gente faz, né? No nosso dia a dia, se a gente não é constante. A gente não precisa, a gente aprendeu também, né, Aline? A gente não precisa ser a melhor, né? A gente só precisa se posicionar e fazer o que tem que ser feito. Então, como a gente trouxe tudo isso aqui, né? Coloca isso no seu coração, né? Pede para o Senhor estar com você no seu dia a dia, acorda, fala, acordou, não acordou no horário que você planejou? Faça uma oração, em vez de estar se autocriticando,
né? Fala, Senhor, né? Não acordei no horário que eu planejei, mas o meu dia está nas tuas mãos. Né? E a gente vai encerrar com uma oração, Lindsay, ora para a gente, ou complementa algum outro insight que você gostaria de trazer para finalizar? Não, olha, eu vou estar orando, então, para poder, né, encerrar aqui esse assunto muito bom, Aline. Eu acho que o assunto de hoje que a gente trouxe é importantíssimo, né, como todos os outros, mas na operação ali, a gente criar realmente essa rotina, essa disciplina, né, e que Deus possa estar nos ajudando, né, a criar essa disciplina, essa rotina, essa diligência, porque nós servimos a Ele através da nossa empresa, né? Nós servimos, porque a Bíblia fala que nós devemos servir pessoas, né? E a gente está servindo, a gente está cumprindo um princípio bíblico, empreendendo, servindo pessoas, servindo os outros filhos de Deus. Então, que a gente possa servir da melhor forma correta, da melhor forma possível. E tem até um versículo que eu gosto muito, que fala que tudo que a gente for fazer, a gente faça com todas as nossas forças. Né? Então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. E um outro princípio que também fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então, quando estiver limpando uma casa, o trabalho que a gente estiver fazendo, a gente tem que pensar, o meu cliente é Deus. E ser diligente naquilo que a gente faz. Vamos orar, então, vamos encerrar aqui esse episódio de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês aqui que estiveram com a gente. Pai amado, eu quero te agradecer por mais um episódio, por mais um momento, pela tua presença aqui conosco. Pai amado, pela vida da Aline, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco durante esse episódio. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a vida, abençoar a família, abençoar os negócios, que o Senhor possa, meu Pai, moldar o coração de cada um e que o Senhor possa sondar, ver o que tem no coração de cada pessoa e trazer à mente, trazer à memória, Pai, dessas pessoas, o que elas precisam mudar. E que eles possam mudar e que eles possam, assim, meu Pai, crescer cada dia mais. Nós estamos aqui, como o apóstolo Paulo disse, indo, correndo para o nosso alvo, deixando o que ficou para trás e seguindo, olhando para o alvo. Que nós possamos olhar para o nosso alvo aqui, que é servir pessoas, que é dar o nosso melhor e que o Senhor possa ser conosco. Essa oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aline, ótimo sábado para você. Tchauzinho. Tchau, gente.